Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então para a nossa terceira aula sobre orações subordinadas adverbiais. Gente, lembrando, na aula 1 a gente viu o que são orações subordinadas adverbiais. Lembrando, se eu uso a palavra subordinada, é justamente porque a subordinação, ou seja, a dependência sintática dessas orações. E nesse caso aqui especificamente das adverbiais, é porque a segunda oração, ou seja, a oração subordinada, que nem sempre é a segunda, ela funciona como advérbio então da oração principal. Ou seja, eu vou ter então uma circunstância sendo expressa pela segunda oração. Lembrando, gente, nós temos 10 tipos de orações subordinadas adverbiais. Anterior a isso, nós vimos a oração subordinada substantiva e adjetiva. Mas nessa aula especificamente, a gente vai trabalhar então com as orações subordinadas adverbiais reduzidas. Sei que a gente já viu anteriormente, mas é sempre bom relembrar. As orações reduzidas, elas são, gente, especificamente das formas nominais, então, do verbo. Quais são as formas nominais? Infinitivo. Quando eu tenho, então, verbos terminados em ar, er, ir. Então, aqui, então, eu tenho o aspecto do infinitivo. Aí eu tenho o gerúndio. O gerúndio já, gente, é quando eu tenho verbos terminados em ando, endo e indo. E também, gente, por último, eu tenho o particípio. O particípio, gente, nós temos então a terminação de ado, edo e também dito. Ou seja, gente, o que é uma oração reduzida então? Ela não vai ter conjunção, mas para eu conseguir classificar, eu tenho que desenvolvê-la, ou seja, colocar então uma conjunção nela. Lembrando, gente, aqui o que é importante é a gente lembrar que eu tenho que ver a presença de um verbo nominal, seja no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, então na oração. Oração, gente, num todo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Por que não temos carro, não iremos ao desfile? Gente, eu sei que essa oração aqui, ela é reduzida de infinitivo. Ou seja, são verbos terminados em ar, er e ir. Ou seja, vou falar, tá, mas espera, se eu olhar aqui, termos não tá no infinitivo, iremos também não tá. Por quê, gente? Eu tenho conjunção aqui por não termos carro? Sim, a conjunção tá aqui no por. Então, gente, para eu reduzir, eu poderia colocar não iremos ao desfile, pois não temos carro. Então, seria uma forma de desenvolver essa oração. Agora, aqui na segunda, sem seu pai consentir, você não irá. Então, eu tenho uma condicional. De certa forma, aqui, gente, o consentir está no infinitivo. Na próxima, apesar de não ter carro, ela foi ao desfile. Então, aqui, gente, eu tenho o verbo ter e ela está dando a ideia de concessão, ou seja, a ideia de oposição. Ficou quietinho a ponto de não ter ouvido. É a ideia de consequência. Aqui eu tenho o verbo ter. Aí aqui, veio aqui para falar com o diretor. Falar está no infinitivo. Ela tem a ideia de finalidade. Ao chegar ao colégio, não encontrou ninguém. Chegar. Ou seja, gente, vamos aos nomes gigantes. Essa primeira aqui, então, é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. A segunda é uma oração subordinada adjetiva
condicional reduzida de infinitivo. A terceira é uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. A quarta, eu tenho uma oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de infinitivo. Tem uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. A última tem uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Ou seja, gente, eu tenho que colocar o nome dela desenvolvida e também tenho que colocar o nome dela no final de reduzida de qual forma nominal do meu verbo. Aí, nós temos o gerúndio. Gerúndios são verbos terminados em ando, endo e indo. Aqui, gente, no primeiro, não tendo sido convidada para a festa, saiu magoada. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Mesmo falando rápido, era compreendido por todos. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva também. Aqui eu tenho, seguindo as instruções, chegarás ao destino. Condicional. E na última, terminando os exercícios, irei ao cinema. Temporal. Então, gente, se eu tiver que dar o nome completo da oração, fica oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. Próxima, oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. Terceira, oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Quarta, oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Também temos, gente, algumas orações reduzidas de particípio. Então aqui, mesmo terminados os exames, não parava de estudar, ou seja, ela é concessiva. Acabada a aula antes das 9, podemos ver o filme, condicional. Conforme planejado, fizeram o trabalho, conformativa. Feita a prova, dirigiu-se à casa da namorada, temporal. Ou seja, gente, são todas aqui orações que estão reduzidas de particípio, que são verbos terminados em ado, edo, ido, tá? Lembrando, gente, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de particípio. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. Oração subordinada adverbial conformativa reduzida de particípio. E oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Depois, gente, nós temos a pontuação das orações subordinadas adverbiais. Elas são separadas da oração principal por vírgula quando tiver antepostas da principal, ou seja, oração subordinada primeiro e depois a principal. Após a principal e forem de grande extensão. Então, se ela tiver depois da principal e for muito extensa, também colocarei pontuação, no caso a vírgula. E intercaladas da principal, ou seja, no meio da oração principal, eu tenho a oração subordinada. Então, como que isso vai acontecer? Aqui anteposta a principal. Desde que você me ajude, farei isso. Ou seja, a oração principal, gente, está aqui no farei isso. Então, a oração subordinada adverbial é desde que você me ajude, que está dando uma condição. Nesse caso, essa vírgula aqui existe justamente porque a oração principal vem depois da oração subordinada. No segundo, não houve aula, visto que se iniciou uma greve dos professores. Nesse caso, gente, a oração subordinada, né, tá depois, porque a principal não houve aula. Mas como vocês puderam ver, ela é bastante extensa, a oração subordinada. Então, nesse caso aqui, gente, ela também recebe vírgula por conta da extensão dela. E por último, Fabiano, quando o encontrei, estava fazendo o jantar. Por que ela é intercalada, gente? A oração principal seria Fabiano estava fazendo o jantar. A oração subordinada, então, é quando o encontrei.
Ou seja, eu tenho essa quebra na oração principal para colocar, então, a oração subordinada. Gente, parte de pontuação a gente ainda vai estudar melhor. Nós vimos aqui somente, especificamente, porque nós estamos falando de orações subordinadas adverbiais. Então, a gente tem essas 3 regras específicas. Lembrando, gente, reduzida, para eu conseguir classificá-la, eu tenho que desenvolver. Bom, gente, é isso hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!